Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Vocês vão se acalmar e aceitar minhas condições ou vão lidar com as consequências? Dinheiro ou chumbo? A história de Pablo Escobar já foi adaptada para as telas várias vezes. Estrelas como Benício Del Toro e Javier Bardem já interpretaram esse papel. Cada projeto apresentou sua própria visão. Vimos Escobar pelos olhos de um jovem apaixonado por sua sobrinha, pelas memórias de uma jornalista e amante, e às vezes pelo próprio narcotraficante. Existem projetos dos próprios colombianos. Quem mais além deles saberia como ele realmente era? Uma produção detalhada com 74 episódios. Pablo Escobar é o patrão del mal, ou seja, o protetor do mal. Todas essas adaptações são interessantes à sua maneira, mas foi justamente a série Narcos da Netflix que elevou o padrão a um novo nível. Te dou $1 milhão com uma condição. Diga o nome e nunca mais precisará dividir comigo. E há vários motivos para isso. Narcos retrata não só Pablo Escobar, mas também o contexto dos cartéis, política, pobreza e influência dos Estados Unidos da América. Vai além da biografia de um bandido, sendo uma crônica de um país marcado pelas guerras da cocaína. A série também evita romantização. Escobar é mostrado como pai de família e assassino implacável, líder carismático e monstro. Os autores não ditam ao espectador como ele deve ser visto, mas deixam espaço para uma avaliação pessoal. Em terceiro lugar, a história é contada também pelos olhos daqueles que o perseguiam. Vamos passar para Javier Penha. Penha é um babaca. Tenho um cara para isso. Sou eu, Steve Murphy, agente da Drug Enforcement Administration. Os agentes Murphy e Penha se tornam tão importantes quanto o próprio Pablo. Além disso, os verdadeiros Murphy e Penha atuaram pessoalmente como consultores dos roteiristas e dos atores. Por isso, a própria série retrata tudo de forma mais ou menos fiel. No entanto, no início de cada episódio, vemos um aviso. A série é baseada em eventos reais. No entanto, algumas cenas, personagens, nomes, títulos, incidentes, locais e acontecimentos foram criados para fins dramáticos. O que indica que não devemos levar tudo nesta série ao pé da letra. O próprio Steve Murphy disse em uma entrevista: 30% de tudo na série é pura verdade, mas 30% é verdade com algumas ressalvas e exageros. O restante é pura ficção. De fato, alguns momentos na série são tão inacreditáveis que, para quem não conhece a biografia de Escobar, é difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Por isso, neste vídeo, vamos tentar entender o que foi escondido de nós na série e o que, pelo contrário, foi exagerado. Se por acaso você não sabe muito bem quem é Pablo Escobar, o que sinceramente é pouco provável ou só ouviu falar dele por alto, aqui vão alguns fatos que falam por si só. Esse é o homem que, em sua época, controlava até 80% do mercado mundial de cocaína. Sua fortuna, no auge, foi estimada em $30 bilhões. Em 1989, o orçamento da Colômbia, sua terra natal, era pouco inferior a $10 bilhões. Não confunda com o produto interno bruto. E a fortuna pessoal de Escobar era estimada em 30. Ou seja, um Escobar poderia, em tese, sustentar o país por 3 anos, pagando aposentadorias, salários públicos, exército e escolas. Ele era tão rico que diziam gastar milhões só com elásticos para prender dinheiro. Mas isso deve ser só uma lenda. Eu verifiquei. Escobar podia estar ao mesmo tempo na lista das pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes, e na lista dos criminosos mais procurados do planeta. Ele mandava matar ministros, explodia aviões e construía hospitais para os pobres. Presidentes o temiam e moradores dos bairros pobres de Medellín o adoravam. Antes de analisarmos o quão verdadeiro é o seriado Narcos, vale primeiro avaliar o ator principal, Wagner Moura, e compará-lo com outros atores que já interpretaram Pablo Escobar. Entre eles estão estrelas como Javier Bardem, que você certamente lembra pelo papel de Anton Chigurh.
Escolha. Escolher? Sim. O que está em jogo, apenas escolha. E Benício Del Toro, o próprio Alejandro e Sicário, de Denis Villeneuve. Agora você vai conhecer Deus. Como e graças a que o menos conhecido Wagner Moura conseguiu, se não brilhar, ao menos não passar vergonha perto de estrelas tão grandes, para que o contraste fique mais evidente, vamos começar com um pequeno trecho de uma entrevista real de Escobar, e depois veremos como 4 dos intérpretes mais famosos o interpretaram na tela. Benício Del Toro interpreta Pablo Escobar. Javier Bardem o interpretou desse jeito. São tão tranquilos na televisão como consegue. Será que eu conseguiria um dia? Ah, não tem jeito. Aqui está Escobar, vivido por Andrés Parra. E finalmente, Escobar interpretado por Wagner Moura. Não vou classificar os atores por semelhança. Se quiserem, podemos discutir nos comentários, mas quero destacar Javier Bardem, que pessoalmente achei muito convincente. Não se compare à minha esposa, nem mencione Victoria. Ela esteve comigo quando eu não tinha nada. A semelhança física não é o principal fator. Mais relevante é a capacidade do ator de expressar o caráter e emoções do personagem, além da concepção do roteiro e direção. É aqui que aparecem os principais detalhes. Primeiramente, a fama de Javier Bardem e Benicio del Toro acabou sendo prejudicial para eles neste caso. Claro, essa é apenas a minha opinião. Novamente, você pode discordar dela nos comentários. Mas quando eu vejo o Escobar interpretado pelo Bardem, eu não vejo o Escobar, eu vejo Javier Bardem interpretando o Escobar. Porque ele carrega consigo o peso da sua popularidade. Bardem é carismático, mas seus traços são muito reconhecíveis. Mesmo com maquiagem, dá pra ver que é o Bardem. Ele não se mistura ao personagem, permanecendo uma estrela ao interpretar Escobar. O mesmo vale para Benício del Toro. Falando sobre a terra natal de Escobar, ou seja, a Colômbia, o padrão eterno lá se tornou Andrés Parra na série El Patrón del Mal. Para os colombianos, ele é o verdadeiro Pablo, porque conseguiu transmitir perfeitamente os hábitos e o caráter. Mas há outro detalhe extremamente importante. Para aqueles para quem o espanhol não é a língua nativa, todos os espanhóis soam mais ou menos iguais. A língua nativa de Benício del Toro, assim como a de Javier Bardem, é o espanhol. Mas Benício del Toro é porto-riquenho, que se mudou para os Estados Unidos na adolescência. E Bardem nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha. E tanto o sotaque quanto o dialeto do espanhol deles são bem diferentes do que se ouve na Colômbia. Além disso, até mesmo dentro da própria Colômbia, o modo de falar não é igual. Esse país possui uma das maiores diversidades de dialetos no mundo hispânico. Ele é dividido em várias regiões, e a fala de um morador da costa de Cartagena difere da de alguém das montanhas de Bogotá ou do sul de Pasto. Medellín fica no departamento de Antioquia, cujos habitantes são chamados de paisas, e o sotaque deles é um dos mais conhecidos e característicos da Colômbia. Para estrangeiros, a diferença é quase imperceptível, mas colombianos reconhecem seu próprio sotaque e o de outros imediatamente. Por isso, nem Del Toro nem Bardem causaram tanta impressão nos locais quanto o verdadeiro colombiano Andrés Parra. Eles pareciam convincentes, mas não falavam como colombianos. Quanto ao Wagner Moura, aí a história é ainda mais interessante. A questão é que, para tornar a série mais autêntica, a Netflix tomou uma decisão arriscada e colocaram uma grande parte dos diálogos em espanhol, fornecendo a tradução apenas por legendas.
Qual é o risco nisso? Você pode perguntar. A questão é que, para quem não é falante nativo, Wagner Moura é muito convincente e ninguém jamais pensou em duvidar que ele não fosse colombiano. Mas o fato é que Wagner Moura é brasileiro e sua língua nativa é o português. Para interpretar Pablo Escobar, ele aprendeu espanhol do zero. Quem não é falante nativo não percebe nada estranho, mas para os hispanofalantes, o sotaque português é claramente perceptível, sem contar os colombianos para quem isso é insuportável. Muito apropriado, escreveu um jornalista do The Guardian. É como se alguém com um forte sotaque do sul dos Estados Unidos interpretasse Sherlock Holmes. Falando em sotaque, só Andrés Paro conseguiu reproduzi-lo perfeitamente. É possível obter uma cópia perfeita da aparência, mas transmitir a essência interior de Pablo é um nível totalmente diferente de desafio, onde não só o ator é fundamental, mas também o roteiro e a direção. Por isso, vamos falar um pouco sobre isso também. A semelhança visual está longe de ser tudo. Também é fundamental que o ator transmita a imagem e emoção certas, assim como o roteiro e a visão do diretor. E aqui existem nuances. Javier Bardem interpretou Escobar destacando seu relacionamento com a jornalista Virginia Vallejo, vivida por Penélope Cruz, esposa de Javier. Eu adoro como você ri como no seu programa. A história é contada pelo olhar de uma mulher e Javier apresentou Escobar de modo mais sensual e até romantizado, apesar de momentos de crueldade. Javier foi elogiado, mas o filme foi visto como melodramático demais. O filme com Benício Del Toro é narrado por um jovem canadense apaixonado pela sobrinha de Pablo. Del Toro destacou a carisma e o jeito suave, quase paternal, por trás do qual se esconde a crueldade. Maria é como filha para mim. Você a ama? Sim. Os críticos elogiaram sua atuação, mas o próprio filme não se tornou um grande acontecimento. Ele foi mais visto como um thriller do que como um retrato profundo de um narcotraficante. Escobar. El Patrón del Mal é extremamente detalhado, mas em termos de gênero, está mais próximo de uma novela. A série não é tão conhecida na Europa e nos Estados Unidos da América, mas teve grande impacto na Colômbia, onde muitos ainda veem esse casal como o mais autêntico. Mas para o resto do mundo, o Escobar mais reconhecido das telas foi justamente Wagner Moura. Como Paulo Escobar. Qual é o segredo dele? Para o papel, ele passou por uma transformação séria. Como eu já disse, o ator, que antes não falava nada de espanhol, aprendeu o idioma do zero. Ele ganhou mais de 10 quilos, para que o jeito de andar e o peso nos movimentos parecessem convincentes. Trabalhou muito para aperfeiçoar o jeito de se portar, aquele mesmo gestual lento e um pouco pesado de Pablo. Sim, os colombianos perceberam imediatamente que esse não era o sotaque deles. Mas, ao mesmo tempo, Mauri conseguiu o principal, transmitir não só a aparência, mas também o contraste interno de Escobar. Ao mesmo tempo, um pai amoroso e um criminoso implacável. Um homem ambicioso, político e chefe de cartel. Não é por acaso que o próprio ator mais tarde admitiu que o papel foi difícil para ele. Ele disse que viver como Escobar quebrou sua saúde mental. Era tão angustiante viver diariamente a crueldade e a dualidade desse personagem. E talvez tenha sido justamente esse preço interno que tornou sua atuação tão convincente. Agora que já analisamos o quanto o ator está orgânico no papel de Escobar, vamos passar diretamente para a própria série. O que significa Narcos? Graças à série e à influência subsequente na música da cultura pop, Narcos virou algo como um termo de gangster. Mais legal, estiloso e bruto. Até mesmo romantizado. Mas esse é um significado secundário que surgiu depois sob influência da mídia. Para os falantes de espanhol, Narcos soa bastante duro e direto. Não é chefe nem dom, é mais uma palavra de rua. É uma abreviação de narcotraficantes. Traficantes de drogas.
A palavra é frequentemente usada em notícias e no vocabulário policial para se referir especificamente a criminosos. Para colombianos ou mexicanos, narcos são bandidos ligados ao tráfico de drogas, como os nossos. Por isso, a Netflix não tentou reinventar a roda e usou essa palavra conhecida por todo o espanhol, Los Narcos. Os criadores também entenderam que uma série sobre Pablo Escobar não poderia ser feita como pura ficção. Para que a história fosse convincente, eles precisavam de uma base real. Por isso, tornou-se uma necessidade urgente envolver na série aqueles que foram testemunhas diretas desses acontecimentos. Por isso, foi decidido envolver o agente da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos, Steve Murphy, aquele que participou da operação de busca e captura de Pablo Escobar. Hoje, Steve Murphy e Javier Peña, agentes da Drug Enforcement Administration, são acusados de causar sofrimento e matar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Steve Murphy tentou colaborar com cineastas na época, mas não teve sucesso. Aliás, um fato curioso: em uma entrevista, Steve Murphy disse que não tinha vontade de participar do projeto e recusou imediatamente. Mas Eric Newman, o produtor da série, sugeriu que eles se encontrassem em um restaurante em Washington, onde Steve morava, e Murphy aceitou simplesmente porque queria jantar de graça em um bom lugar. Depois, Murphy chamou Javier Peña para o projeto. Na série, Boyd Holbrook e Pedro Pascal os interpretaram. Atores passaram uma semana na academia de administração. Eles treinaram junto aos cadetes, assistiram palestras diárias, fizeram preparação física, praticaram tiro, aprenderam a atuar disfarçados e treinaram abordagens e detenções. Foi uma semana completa de treinamento intensivo. Assim, a veracidade na tela era garantida por agentes reais do Departamento de Combate às Drogas. Eles explicavam como as operações ocorriam, como o departamento agia na Colômbia, quem eram os aliados e os erros cometidos. Por isso, muito do que você vê na tela é pura verdade. Quais eventos na série parecem inacreditáveis ao público, mas são totalmente reais? Primeiro, a eleição de Pablo Escobar para o Congresso. Estou cansado de ver o país sendo governado por oligarcas. Esta é uma guerra entre pessoas poderosas e pessoas pobres, pessoas fracas. Isso é um fato absolutamente real, embora na série possa parecer uma reviravolta de roteiro ousada demais. Em 1982, Escobar realmente entrou no parlamento colombiano como deputado do Partido Liberal. Esse foi um passo fundamental na estratégia de Escobar para legalizar seu status e obter imunidade política. Como congressista, ele tinha imunidade, dificultando sua perseguição judicial. Nos comícios, ele parecia um verdadeiro candidato do povo. Ia aos bairros pobres, distribuía dinheiro, prometia moradia e projetos sociais. A mãe dele participava ativamente da campanha, inclusive para os moradores das favelas. Ele não era um bandido, mas sim um homem do povo, que de fato fez por eles mais do que o próprio Estado. Foi justamente por causa disso que ele conseguiu o apoio que lhe permitiu entrar para a vida política de alto nível. No entanto, sua carreira política foi curta. Em 1984, o ministro da Justiça da Colômbia, Rodrigo Lara Banilla, acusou publicamente Pablo Escobar de envolvimento com o tráfico de drogas e apresentou provas de que ele havia começado como um chefe do crime. O dinheiro sujo obtido com a venda de drogas teve grande influência nos processos políticos. Hora de abrir os olhos e enxergar a luz. Após um escândalo, sua carreira política desmoronou. No final, isso levou a outro evento, que está absolutamente retratado na série. Trata-se do assassinato do próprio Rodrigo Lara Banilla por pessoas de Escobar. 30 de abril de 1984. Bogotá. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Banilla, está terminando seu dia de trabalho. Às 18h50, ele sai do escritório e entra em um Mercedes-Benz W1 23 branco, placa FD 5.883. Na frente e atrás, ele é acompanhado por carros de escolta. Algumas semanas antes disso, Lara recebeu ameaças diretas, ligações, insinuações e avisos.
Os militares insistiram na mudança de rotas e na troca para um carro blindado, mas o ministro recusou. O carro segue pela rodovia e se aproxima do cruzamento com a rua 127, quando uma motocicleta se junta à comitiva. No volante, Byron de Jesus Velázquez, o Quesito, atrás, Iván Darío Guisado. Eles alcançam o carro e, ao emparelhar, Guisado dispara uma submetralhadora calibre 45. Segundo diferentes estimativas, ele dispara de 22 a 25 balas. Elas atravessam a porta do carro, ferindo mortalmente o ministro. O veículo perde o controle e para. O motorista milagrosamente sobrevive, mas Rodrigo Lara Banilha morre no local aos 37 anos de idade. Os assassinos tentam fugir, mas a segurança do ministro abre fogo e fere mortalmente o atirador. A motocicleta perde o controle e o motorista Velázquez cai nas mãos da polícia. Mais tarde, ele confessa que recebeu $500 por participar do assassinato de uma das principais figuras do governo. Esse atentado foi um verdadeiro choque para o país. Pela primeira vez, um cartel de drogas atacou abertamente um político de alto escalão. Para a Colômbia, esse foi um ponto de virada, após o qual o governo e o exército iniciaram uma guerra em grande escala contra Escobar e o cartel de Medellín. Na série, a cena do assassinato do ministro é mostrada sem rodeios, exatamente como ocorreu. Recomendo usar colete à prova de balas até sua partida. Você sente responsabilidade? Ele não o vestiu. Isso não o teria salvado. Foi exatamente esse evento que transformou Pablo de deputado popular no inimigo número 1 do Estado. No final das contas, todo esse confronto levou Escobar a buscar um compromisso com as autoridades, o que levou Pablo para a chamada prisão La Catedral. Este, talvez, seja o ponto mais interessante da sua biografia. Acho que foi justamente por causa disso que Pablo Escobar ficou tão famoso no mundo todo. Quem conhece a biografia de Escobar já ouviu falar do episódio de La Catedral. Mas para quem está conhecendo a história pela primeira vez, esse tipo de situação parece pura invenção de roteiristas. Uma prisão luxuosa com mesas de bilhar, bares, garotas, piscinas e vista para Medellín. E tudo isso para o criminoso mais perigoso do planeta. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Eu conheço cada centímetro dessas montanhas. Daqui vamos ver tudo. Você quer construir uma prisão? Não uma prisão, um castelo. A história por trás disso também surpreende. No início dos anos 90, a Colômbia se desintegrava pela violência, enquanto autoridades buscavam formas de conter a onda de crimes e assassinatos. Na época, o procurador-geral era Gustavo de Grave, advogado culto, mais gentil e liberal que o presidente. Foi ele quem propôs um esquema duvidoso, o Programa de Rendição Voluntária. A ideia era simples: se você é um criminoso, pode se apresentar voluntariamente ao Estado, confessar um único crime, cumprir a pena, mas receber perdão por todo o resto, até mesmo por assassinato. Formalmente parecia dar aos cartéis chance de depor armas, mas na prática era uma tentativa ingênua de negociar com o diabo. O presidente César Gaviria, cujo partido chegou ao poder com o slogan "Vamos parar a violência na Colômbia", agarrou-se a essa ideia. Ele achava melhor ter um pouco de paz do que uma guerra sem fim. Mas, ao mesmo tempo, o governo insistia na extradição dos narcotraficantes para os Estados Unidos, onde eles enfrentariam penas reais e não punições simbólicas em seu próprio país. Quando a pressão dos Estados Unidos da América e do governo colombiano ficou insuportável, Pablo Escobar usou um truque. O presidente ainda não aceitou nossas principais condições. Se aceitar, nos renderemos. Seu principal objetivo era simples: evitar a extradição para os Estados Unidos. Para ele, isso era pior do que a própria morte, porque na Colômbia ele se sentia no controle. Mas em uma prisão americana, ele não seria ninguém. E então, uma ideia bastante ousada lhe veio à cabeça. Primeiro,
ele enviou um subordinado para testar o sistema de rendição voluntária. Tudo ocorreu bem. Depois, enviou outra pessoa e novamente tudo certo. Numa noite, na casa do procurador-geral Gustav de Creyff, tocou o telefone. Escobar ligou e disse: "Quero me entregar voluntariamente às autoridades." Gustav de Creyff responde: "Senhor Escobar, isso é ótimo. Obrigado pela colaboração. Queremos devolver a tranquilidade ao país." Mas Pablo esclarece: "Espere, eu tenho condições. Não pretendo simplesmente aparecer e me entregar. Vou construir minha própria prisão, pois as de vocês não são seguras. Pagarei do meu bolso para não usar dinheiro dos contribuintes." O procurador-geral concorda. Depois, Pablo acrescenta: "Para não sobrecarregar os colombianos com impostos, eu mesmo vou pagar pela segurança, para que realmente me protejam e não tentem me matar." "Tudo bem?" respondeu o procurador-geral. "Além disso, eu mesmo vou escolher os prisioneiros. Seremos 14, e eu preciso ter certeza de que essas pessoas vão conseguir me proteger, se vierem os americanos, a polícia ou os militares." "Tudo bem", concorda novamente de Grave. "E mais uma coisa. Nem os americanos, nem a polícia, nem os militares devem se aproximar da minha prisão a menos de 3 quilômetros. E se eles tentarem me sequestrar?" "Tudo bem", concorda de Grave. "E por último, eu não vou passar mais de 5 anos lá." De Grave concordou. Nós nos libertamos da tirania. Viva a Colômbia, filhos da mãe! Ura. No final, apesar de todas essas condições, nem mesmo os bens de Escobar foram confiscados. Foi assim que Escobar, de fato, enganou o governo. Em vez de cumprir uma pena de prisão de verdade, ele se mudou para a chamada prisão, que na verdade era uma mansão confortável, cercada por arame farpado e protegida pelos próprios homens dele, de onde ele continuou tranquilamente a comandar seu cartel, como se fosse seu novo escritório. E ele que continue tocando seus negócios da prisão. Isso é a Colômbia. Nosso povo quer paz. Escobar na prisão é uma vitória. Em termos de imagem, é isso? Isso é capitulação. Quando o agente Steve Murphy mais tarde entrou na La Catedral, ficou chocado com o que viu. O que formalmente era considerado uma prisão, na verdade, era um resort. Pablo tinha seu próprio quarto espaçoso, com tapetes, móveis caros e uma vista panorâmica de Medellín. Havia televisores, videocassetes e até computadores. No início dos anos 90, isso era uma raridade para a Colômbia. No quarto de Pablo, havia uma tela de Salvador Dalí, que valia mais de 3 milhões. Dentro havia agências, quartos separados para entretenimento, um bar com uma coleção de bebidas alcoólicas, mesas de bilhar e uma academia própria. Os presos jogavam videogame e futebol, como em um clube de campo. Festas eram organizadas regularmente, levavam garotas para lá, e a prisão se transformava em um bordel, onde os presos tinham acesso total a álcool, drogas e mulheres. Era impensável, mas havia uma verdadeira instalação antiaérea no local, para, se necessário, derrubar um helicóptero. La Catedral não era uma instituição penitenciária, mas sim uma mini-fortaleza, onde ele se sentia intocável. E isso mostra melhor do que qualquer coisa o quão absurda era a negociação com o governo. Em vez de derrotar o narcotraficante, eles lhe deram uma fortaleza, de onde ele continuou a travar sua guerra. Verdade? A série mostra os homens de Escobar enterrando dinheiro. Enterre-os. Como? Enterre o dinheiro. Pablo Escobar realmente ganhava tanto dinheiro em espécie que simplesmente não sabia onde guardar tudo. Os bancos se recusavam a aceitar essas quantias, não havia onde guardar. Seus homens escondiam malas e barris de dinheiro enterrados nas paredes e sob o piso das casas. Eles enterravam dinheiro nos campos, escondiam em caletos, até colocaram $1 milhão no sofá da mãe de Pablo. Segundo relatos de pessoas próximas, todo ano Escobar perdia milhões de dólares por causa do apodrecimento das notas e dos ratos que simplesmente as roíam. O dinheiro apodreceu. Nesta caixa havia $500 mil. E isso é mostrado de forma fiel na série. Montanhas de dinheiro enterradas na selva e em esconderijos eram uma dura realidade do cartel. A outra cena que, à primeira vista, parece um exagero artístico. Em um dos episódios, Escobar, estando em uma casa sem aquecimento, joga maços de dólares na lareira para aquecer a filha.
Ah, que pegue. O espectador pode pensar: ah, isso com certeza é invenção dos roteiristas. Mas é surpreendente que esse episódio seja confirmado pelo filho de Pablo. Segundo ele, o pai realmente queimou cerca de 2 milhões de dólares em dinheiro vivo só para que sua filha não sentisse frio. A série retrata fielmente o atentado com a explosão do avião em 27 de novembro de 1989. De Bogotá decolou um voo da companhia aérea Avianca para Cali. O Boeing 727 decolou às 7h11, alguns minutos após a decolagem, a 4.000 metros de altitude, na cabine. Houve uma explosão. A bomba explodiu na traseira, os vapores de combustível incendiaram e o avião se despedaçou. Hoje, uma bomba explodiu a bordo do Boeing 747 da Avianca. Esse sujeito, sem saber, levou a bomba a bordo. Ou talvez até sabendo. O alvo, provavelmente, era o candidato à presidência César Gaviria, considerado por Escobar seu maior inimigo e ameaça ao futuro. O próprio Gaviria não embarcou no voo no último momento, mas o avião explodiu mesmo assim. Todos os passageiros e membros da tripulação morreram. A explosão matou 107 pessoas, incluindo estudantes, empresários e famílias com crianças. Após isso, Escobar foi visto não só como narcotraficante e assassino de políticos, mas também como terrorista, pronto para destruir inocentes por seus interesses. Para a Colômbia, foi um dia de tragédia nacional, e para a comunidade internacional, um sinal de que a guerra contra o cartel estava atingindo o nível do terror aberto. Poderíamos listar por muito tempo os fatos que Narcos mostra fielmente, de enterrar milhões de dólares a assassinatos políticos e atentados sangrentos. Vamos encerrar aqui. Destacamos os principais episódios e agora seguimos para o outro lado da história. Há aquilo que foi distorcido ou apresentado de forma artística na série. Vale lembrar que a Netflix produziu um drama, não um documentário. Alguns detalhes foram simplificados, personagens criados de vários protótipos reais e, às vezes, os autores escolheram uma ficção impactante para tornar a série mais dinâmica e atraente. A primeira coisa que chama a atenção logo de cara, Narcos, é a imagem de Escobar. Nós vemos um barão da cocaína, quase todo poderoso e confiante, que ameaça abertamente os policiais. Esse é Garcia Lopes, aquele é Paine da Paine e com Felipe está a aspirança. Ele os compra como se fossem troco na feira e se comporta de maneira extremamente relaxada, como se já fosse o dono da Colômbia. Sua esposa é uma deusa, irmãozinho. Pra que ela precisa de alguém como você? Será que ela não quer joias? Meus rapazes trarão outro presente pra você. Desde os primeiros episódios, dá a impressão de que ele sempre foi uma figura desse porte, um gênio do narcotráfico que desde o começo jogava no mais alto nível. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria, tenho olhos e ouvidos em toda parte. Mas na realidade, tudo era muito mais prosaico. Pablo começou sua carreira não no tráfico internacional de cocaína, mas sim com pequenos crimes. Uma das primeiras ações dele foi roubar monumentos de cemitérios e revender o mármore. Depois vieram furtos de carros, extorsão, sequestro e tortura. Tudo isso faz parte do submundo do crime, onde Escobar se fortaleceu e ganhou influência. E não havia nenhum chefão do narcotráfico romantizado desde o início aqui. Mesmo nas relações com os policiais, tudo era mais simples do que na série. Ele não agia com tanta ousadia quanto Escobar, como mostrado na tela, mas se comportava como a maioria dos chefes do crime na Colômbia daquela época. Ele apenas pagava. No início, não havia rei no trono. Na série, Pablo aparece logo como carismático e influente, mas na realidade ele evoluiu aos poucos, de pequeno ladrão e extorsionista. Um fato curioso envolve os parentes de Pablo. Em Narcos, o primo Gustavo Gaviria tem papel importante. A mão direita de Escobar é inteligente e cautelosa, mas a série não mostra o irmão de Pablo, Roberto Escobar, conhecido como El Osito, Ursinho Roberto Escobar Gaviria. Eu estive com vocês em Narcos uma vez, sim, estamos bem, eu queria contar para vocês. Na verdade, ele não era qualquer um no cartel. Era o principal contador, responsável pelos fluxos financeiros e lavagem de dinheiro.
Após a queda do Império, Roberto ficou mais de 10 anos preso e depois lançou suas memórias, onde contava sobre o cartel por dentro. Por que a Netflix praticamente o excluiu da história? Ainda é uma questão em aberto. Talvez os criadores não quisessem sobrecarregar a trama com mais um personagem importante, ou talvez simplesmente acharam que para o drama, Gustavo já era suficiente, e a contabilidade não é um elemento tão empolgante. Mas, se olharmos para a história real, a ausência de Roberto é uma lacuna perceptível. Aliás, falando do irmão de Escobar, Roberto, há outra história curiosa ligada a ele. Roberto Escobar afirmou que registrou os direitos sobre os nomes de todos os membros do cartel de Medellín ligados à sua família, registrando-os como marcas, e também obteve a patente da palavra Narcos, se a Netflix não lhe pagar $1 bilhão pelo uso do sobrenome Escobar, das biografias dos irmãos e do próprio termo Narcos. Ele e seus amigos vão encerrar esse pequeno show. Ele também acrescentou: no Vale do Silício, esses caras têm telefones e gadgets, mas não sabem como sobreviver nas selvas de Medellín. Mas eu sei. A situação ficou ainda mais tensa depois que, no México, um membro da equipe da Netflix responsável por buscar locações para Taquid, a 4ª temporada, foi assassinado. Nesse contexto, Roberto declarou publicamente que filmar sobre os Escobar sem a permissão da Escobar Incorporated era perigoso demais e aconselhou a empresa a contratar seguranças. Mais uma distorção da realidade é a personagem Valéria Vélez. Na série, ela é retratada como a amante dedicada de Pablo, que permanece fiel a ele até o fim. Ela apoia e apoia a esposa dele e faz isso não por dinheiro, mas supostamente só por amor a Escobar. Não, Pablo, eu não vou pegar o dinheiro. É pela ajuda. Eu faço isso por você. No final da trama, ela é morta. Pablo, eles a mataram. Deixaram o corpo perto do hotel. Quem? Valéria. Assim, os criadores da série destacam que a proximidade com Pablo sempre terminava em tragédia. O protótipo de Valéria foi a jornalista Virginia Valejo. E, na verdade, o destino dela foi diferente. Ninguém a matou. Em 18 de julho de 2006, a Drug Enforcement Administration a levou da Colômbia em voo especial para garantir sua segurança, após ela acusar publicamente vários políticos colombianos de ligação com os maiores cartéis de cocaína do país. E mais tarde, ela lançou as polêmicas memórias Amando Pablo, Odiando Escobar. Ou seja, diferente de sua versão nas telas, ela não foi morta por sicários, mas virou testemunha em processos importantes e ajudou a derrubar o mito da intocabilidade da elite colombiana. Capitão Carrillo, mais uma invenção artística da Netflix. Na série, ele aparece como comandante de forças especiais rígido, quase inimigo pessoal de Escobar, desafiando abertamente o cartel e travando guerra implacável contra ele. Eu não dou a mínima. Não entendeu? Se vai ter guerra, eu preciso das ferramentas certas. Sua imagem é feita para que o espectador veja o poder do Estado personificado, pronto para agir até o fim. Acha que é fodão? Nem todo mundo se vende, Pablo. Se esconda o quanto quiser, mas eu vou te encontrar. E quando isso acontecer, eu vou te matar. Mas na realidade, essa pessoa nunca existiu. Carrillo é um personagem composto, que reúne características de vários oficiais da polícia e militares colombianos. Alguns deles realmente agiram de forma dura, às vezes até fora da lei, mas não existiu um Capitão Carrillo específico. A Netflix o criou para que o público tivesse um confronto claro, cara a cara, o narcotraficante contra o policial. Outro ponto, não totalmente verdadeiro, envolve o agente Steve Murphy. Na série, ele aparece quase como protagonista e narrador, sempre à frente no combate a Escobar. Eu tenho um cara, tudo bem? O cara sou eu, Steve Murphy. Mas, na verdade, Murphy só chegou à Colômbia em 1991, já depois que Pablo se entregou e construiu sua prisão, La Catedral. Nos primeiros anos, os mais duros da guerra contra o cartel, Murphy não trabalhava na Colômbia. Muito antes, quem atuava lá era Javier Peña, a quem Murphy se juntou posteriormente. Além disso, em Narcos, fica a impressão de que dois agentes, Murphy e Peña,
praticamente enfrentaram sozinhos o enorme império do cartel de Medellín. Na realidade, porém, havia uma máquina inteira por trás deles. Unidades da Drug Enforcement Administration da CIA, a polícia da Colômbia, os militares e um bloco de busca especialmente criado que incluía centenas de pessoas. O trabalho era coordenado e em grande escala. Penha e Murphy, apesar de importantes, faziam parte de uma operação maior. Há também outras discrepâncias adicionadas pelos roteiristas para aumentar o drama. Alguns eventos foram deslocados no tempo, e alguns personagens são uma junção de várias pessoas reais. Algumas coisas foram criadas para aumentar a atenção, mas isso é mais positivo do que negativo. Se a série fosse apresentada como um relatório documental seco, dificilmente seria tão envolvente. Alguns detalhes foram adaptados à dramaturgia, mas os autores mantiveram fidelidade aos fatos e ao espírito da época. Esse foi um breve resumo do que na história de Pablo Escobar era verdade e do que era ficção. Para ser sincero, abordamos só uma parte. Escobar é uma figura única. Ele virou não só um criminoso, mas um fenômeno cultural sobre o qual se fala sem parar. Se quiser continuar a conversa, apoie o canal com inscrição, comentário ou doação.